Se você está vendo esse vídeo é porque você se inscreveu provavelmente nesse canal. Anos atrás eu gravei vários vídeos aqui, mais de 10 anos atrás. E recentemente eu vi um vídeo de um menino ali pensando a respeito, Deus existe, não consigo acreditar, não sei o que e tal. E eu falei, putz, eu podia tentar salvar aquele canal lá, porque eu já tinha tentado acessar aqui antes. E eu não tinha conseguido recuperar a conta. Mas tá aí. Eu vi que tem vários comentários nos vídeos anteriores aí, aquele vídeo onipotente, onipresente, vários vídeos que eu fiz aqui, em quantos deuses você não acredita. Deu uma enxurrada de comentários e um monte de views também. Fiquei surpreso, agradeço demais pela participação. E cá estou aqui, aleatoriamente, para fazer um vídeo para vocês e muito tempo passou. Se não me engano, de 11 a 13 anos aí que eu gravei o primeiro vídeo aqui desse canal. E eu vou compartilhar um pouco sobre a minha visão de hoje a respeito de Deus. Lá atrás eu já tinha uma noção de que Deus poderia ser visto como uma metáfora para várias coisas interessantes, positivas e tal, e que a pessoa, através daquela entidade, daquele ser, ela tem aprendizados e tudo mais. E hoje em dia eu tenho uma visão mais concreta que eu posso até dar uns exemplos para vocês a respeito disso. Tem uma frase que tem na Bíblia e várias pessoas falam e tudo, que é: Deus é o caminho, a verdade e a vida. E eu achei muito interessante isso daí, porque assim, tem várias interpretações, né? Mas uma possível é de que Deus é o sinônimo do caminho, verdade e vida. Eu chamo caminho de caminho, verdade de verdade e vida de vida. Mas tem gente que chama isso de Deus. Então ela acredita em Deus e eu não, só que eu acredito em caminho, eu acredito em verdade, eu acredito na vida. Então é interessante como palavras fazem com que pessoas pareçam estar discordando, mas na verdade não. E entrando em mais detalhes a respeito dessa frase, né, caminho, a verdade e a vida, esse da verdade é muito interessante, porque é a respeito de você aceitar, entender a realidade das coisas e conhecer, né? Então, por exemplo, coisas que hoje em dia são dadas como crime, coisas nesse sentido, tipo assim, negócio de misoginia ou homofobia, coisa e tal. Se você pega pelo viés da Bíblia de hoje em dia, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é misógina e por aí vai. E aí, quando você para pensar, a Bíblia, ela tá ali... eu tô parecendo que eu tô fazendo uma pregação aqui, né? A Bíblia, ela é um livro, na verdade um compêndio de livros, né? Com muito conhecimento de séculos, né? Para quem não sabe, né, a Bíblia foi escrita, são vários livros de várias épocas, de vários lugares, inclusive de vários idiomas, né? Os originais ali que foram escritos e tal. E é muito interessante parar para observar que, seja o que for, seja a motivação da pessoa que escreveu, qual for, o fato é que esse livro, ele sobreviveu por milhares de anos. E é muito interessante isso aí. Esse é um argumento, é um motivo para que você, pelo menos, dê o benefício da dúvida de querer saber o que tem ali. Se é uma coisa que está durando há tanto tempo, alguma coisa certa tem ali, né? E o coisa certa que eu digo não é nem relacionado a... Porque, ó, no meu caso, eu não acredito que exista o que eu chamo de poderes mágicos. Tipo, o que pessoas poderiam chamar de milagre, mas eu já vi que milagre pode ser, a pessoa diz assim uma coisa que ela duvidava muito que seria possível e aconteceu, né? Mas tem gente que vê como milagre, a definição para a palavra milagre, uma coisa sobrenatural que aconteceu, né? Que a pessoa considera que foi uma intervenção divina, né? Assim como o Galo de Barcelos, a aparição de Fátima, né? Tem várias histórias que são coisas assim que são simplesmente impossíveis no mundo físico. E aí a pessoa, isso aí foi um milagre. Mas enfim,
eu não acredito em nada de sobrenatural, né, que seria magia. E da mesma forma, isso não deslegitima a existência de Jesus, por exemplo, como um personagem histórico. E um personagem histórico altamente relevante, porque, querendo ou não, duvide você ou não, de que ele multiplicou pão, de que ele multiplicou peixe, transformou água em vinho, fez o cego enxergar, fez o manco andar, o paralítico e tal. Independente de você acreditar que existiu magia, até a própria ressurreição, né? É fato que foi alguém importante que aconteceu, né? E tem a sua importância e tem a grande lição, né? As várias grandes lições de bondade, de fazer o bem e de olhar para o próximo, né? Enfim, exemplificações do que seriam ali os mandamentos e tudo mais. Então eu vejo muita sabedoria na Bíblia. Até, por exemplo, situações que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, que se você pensar, tem lá uma história do fulano de tal, do Tomé, do Malaquias, eu estou chutando nomes aleatórios, né? Que vai ter lá uma história que é do que você está passando. E eu entendo que as pessoas encontrem nisso um conforto ou até mesmo uma fonte de sabedoria. Estou passando pela situação igual o fulano de tal lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento, ou de tal época, em tal lugar, na Galiléia, em Nazaré e tudo mais. E isso vai ajudar a pessoa. Isso é incrível. Então eu passei a ver com esses novos olhos assim, né? Porque aqui nesse canal eu conversei bastante a respeito de, tipo assim, a minha intenção era falar assim, gente, vocês perceberam que tem alguma coisa errada com essa história? Como assim isso e aquilo outro, né? Só que é isso, se você parar para pensar no que traz de bom, tem até aquela coisa de a gente julga a árvore pelos frutos que ela dá, né? Então tem muitos ensinamentos positivos e pessoas que têm ou tiveram essa crença, independente, bom, certas religiões específicas e tal, acabaram que por conta disso elas se perpetuaram, seja porque ela acreditava que ia para um paraíso, para um céu e deixou de ter medo de morrer e por causa disso foi com muito mais gás para uma guerra e por causa dessa crença ela saber que pensar, né, assim, eu tenho um propósito maior, eu estou lutando pela minha causa, eu estou lutando pelo meu Deus. Essa energia a mais serviu de um complemento que em muitos casos foi o suficiente para ela vencer uma batalha tal. E aí isso causa um efeito nela de assim, foi a minha fé. E pode ter sido, né? Justamente no sentido, não de que poderes mágicos aconteceram, mas aquela crença que ela teve de estar fazendo aquilo por um bem maior, ou por um propósito, ou que ela acredita, ou acreditava que foi enviada para fazer aquilo, fez com que ela fizesse aquilo com muito mais determinação, né? E é muito interessante essa coisa toda de pensar. Isso aí eu comecei falando sobre a verdade e fui embora, né, no assunto. Mas é isso, eu vou terminar o vídeo por aqui, em menos de 10 minutos. Passei um bom tempo aqui sem vir. Me conta aí se você se interessa em saber um pouco mais. De repente teve algum ponto que eu levantei aqui que fez sentido para você também, gostaria de saber. Se tiver algum comentário, se alguém achar que foi positivo e tal, ou até mesmo se você tiver curiosidade, caso você tenha mandado um comentário num vídeo passado com alguma questão que você levantou, algum argumento ou alguma coisa nesse sentido, deixa aí, que agora eu tô com acesso a esse canal e eu posso vir a fazer vídeos. Inclusive eu tô fazendo esse aqui, não vou nem editar nem nada, porque é justamente a ideia de que eu faça de um jeito que seja mais casual para eu conseguir fazer com mais frequência. Fechou? Bom te ter aqui.